Olá pessoal, meu entrevistado de hoje é o Vinícius Nascimento. Ele que foi aprovado em 5º lugar no concurso do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas para o cargo de auditor técnico de controle externo. Tudo bem, Vinícius? É um prazer poder entrevistá-lo mais uma vez. Já perdi a conta de quantas entrevistas foram, seja como aprovado, seja como profissional, sempre participando aqui. Mas mesmo assim, eu acredito que tenha pessoas ainda que não te conheçam. Você também que é professor do Estratégia, então eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão te assistindo, falando aí a sua formação, a sua idade, se não se importar, de onde você é. Veio quase que internacionalmente aqui para Brasília para gravar essa entrevista. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver vendo essa entrevista. Eu sou o Vinícius Nascimento, eu sou formado em Administração Pública e Ciências Contábeis, sou professor do Estratégia Concursos e estou aprovado aí no concurso para auditor técnico de controle externo do TCE do Amazonas, por isso essa viagem internacional para vir aqui em Brasília gravar essa entrevista. E Vinícius, quando que começou a sua caminhada como concurseiro? Né? Quanto tempo você se considera de fato concurseiro? Eu me considero concurseiro desde 2010, mais ou menos. Foi quando eu realmente decidi sair das Forças Armadas. Eu era sargento de carreira do Exército. E aí eu comecei a me antenar, né? Me preocupar, entender, interagir, sabe? Conhecer esse mundo, né? Porque até então era Forças Armadas e eu não tinha essa noção. E aí eu comecei a estudar para concurso, tive algumas aprovações no meio do caminho, né? Até tem entrevista aqui da época da Polícia Federal. Fui servidor administrativo da Polícia Federal, passei para contador da Universidade Federal, passei em outros concursos também, Tribunal do Trabalho, Ministério Público da União. E então, assim, para tribunais de contas especificamente desde 2017. Então, são 4 anos aí fazendo concurso. Você me contou que agora aposenta a vida de concurseiro, né? Então, apesar de já ter tido outras aprovações, qual que foi a sensação na hora que você viu seu nome na lista de aprovados? Por que não dizer no topo da lista, né, em 5º lugar? Para mim, assim, foi diferente, porque eu estudei especificamente para o Tribunal de Contas pouco tempo, né? Estratégia não dá mole para ninguém, não adianta, é muito trabalho. Então, assim, nas horas vagas eu consegui estudar. Eu estou fazendo faculdade de Direito também. Então, assim, trabalho no Estratégia, faculdade de Direito, aulas presenciais na cidade de Manaus, que eu atualmente moro lá. Então, assim, foi muito puxado, né, esse estudo, mas agora eu acho que aposenta essa vida de concurseiro, agora aproveitar um pouco e conhecer mais a carreira e trabalhar bem lá no tribunal. E a respeito de vida social, né? Você acha que teve a realidade o que é de muita gente, né? Que é precisar conciliar os estudos para concurso público, com trabalho, com outros projetos pessoais, no seu caso com faculdade ainda, com trabalho aqui no Estratégia. Mas em compensação você já vinha de uma bagagem de estudo, né? Foi um estudo direcionado para o Tribunal de Contas, que pode ter sido curto, mas a bagagem também ajudou, né? Então, como é que fica a vida social? Até como professor, o que você aconselha, né? Dá para ter tempo aí com a esposa, com os familiares, com os amigos? Aqui é muito complicado, né? Assim, todas as entrevistas que eu dei para você, Thaís, foram assim muito atípicas, né? Seja na aprovação do exame do conselho, né? Que eu fui estudar para o exame em plena lua de mel. Então, assim, a minha vida sempre foi muito corrida e eu sou muito grato também à minha esposa. Um abraço para a Diana. Te amo, meu amor, pela paciência, porque não é fácil a gente manter uma rotina árdua de estudo, faculdade, trabalho e ainda conseguir tempo para estudar para concurso, porque alguns alunos acham que professor já sabe, mas é diferente, a gente dá aula de 2 matérias, né? Orçamento público, contabilidade pública, então a gente ter esse tempo extra para estudar português, controle externo e as outras matérias é muito complicado e isso obviamente prejudica demais a vida social. Desde 2018 eu não tiro férias. Eu não sei o que é pegar 20 dias de férias mesmo, se eu vou descansar, desligar o celular, né? Não responder o e-mail da Dani para as aulas, não tem como. Então, assim, não tive vida social, literalmente, dedicado ao estudo para dar aula, ao estudo da faculdade e ao estudo para o concurso público. Mas, como você falou, a bagagem, ela ajudou bastante, né? Com certeza, assim, esse conhecimento acumulado, ele facilitou no pós-edital e nas semanas específicas, bem próximas ali do edital, foram cerca de 3 semanas, eu pude focar exclusivamente naqueles pontos que eu realmente ainda não tinha domínio do conteúdo e deu certo, né? Pelo visto aí graças a Deus, deu tudo certinho. O que foi seu material base, né? Que é do Estratégia, óbvio, como professor de Estratégia, a gente imagina que seja diferente, mas como você disse, você pode saber tudo da
das disciplinas que você ministra, mas é preciso também você ter um domínio das outras. Hoje os concursos estão cada vez mais disputados, então não adianta você se garantir só em algumas disciplinas, né? Você precisa se garantir em tudo. Você é daqueles que preferiu realmente os PDFs, né? Chegou a estudar por videoaulas e, mais uma vez, como professor, o que você recomenda? Bom, eu estudei basicamente PDF, né? Assim, bastante leitura. Na reta final, ali nas semanas que antecederam a prova, eu acabei focando mais no PDF, nos pontos que eu não tinha conhecimento. Eu me lembro de, por exemplo, controle de constitucionalidade, que eu assisti muito a aula da Nelma. Um abraço para a Nelma, já até cumprimentei a Nelma no Baile dos Aprovados. Falei, poxa, as suas aulas ali da Hora da Verdade, realmente ela teve foi iluminada ali na hora de separar os tópicos da aula. Então eu acabei focando nos pontos realmente que eu tinha bastante dificuldade, controle de constitucionalidade, os aspectos bem específicos do regimento interno e da lei orgânica do tribunal. Um abraço para o Ebert aí que salvou a pele da gente também, né? E a parte de língua portuguesa, que a Fundação Getúlio Vargas é realmente a pior banca, é a banca mais difícil, e a Adriana, o bizu do menino da Adriana, eu brinquei com ela, que realmente ajudou. Então, na reta final, assim, eu acabei focando nos pontos que eu tinha mais dificuldade, né? Obviamente, sem deixar de ficar revisando, reforçando aquilo que a gente já estudou, mas bater os pontos ali que realmente eu particularmente tinha dificuldade. E deu certo nesse concurso, deu certo em outros essa estratégia. E você vir estudando uma base, criando uma base sólida e depois ir bater esses pontos mais fracos, sendo mais minucioso, cirúrgico no estudo. Acho muito importante você conhecer cada ponto que você ainda não estudou, saber exatamente quais tópicos da matéria que são falhos na sua preparação e trabalhar esses pontos aí para a prova. Para esse concurso, né, teve matérias novas que você teve que estudar, mas as matérias básicas já eram aí matérias que você já trazia uma bagagem, né? Quando você começou lá seus estudos, que era tudo novo, como que você montou o seu cronograma? Você é daqueles que gostam de dar uma matéria até esgotar, você fazia os famosos ciclos, quando que as revisões entravam, e depois, quando você já tinha essa bagagem, né, que era necessário fazer só revisão, o que era o seu material de revisão? Eram as marcações dos PDFs, era só questões? Aí eu vou puxar a sardinha para o que eu faço, né? Que é o passo estratégico, né? Eu literalmente usei o passo estratégico para as minhas revisões nesses pontos principais, né? Aqueles tópicos, por exemplo, o pessoal concurseiro, atos administrativos, eu não estudava mais teoria, eu fazia só resolução de questões. Mas o controle de constitucionalidade, pegava o passo estratégico, batia o passo estratégico e muita resolução de questões. Eu acho que o grande diferencial nessa prova foi o volume de questões que eu resolvi em pouco mais de 3 semanas, né? Eu tenho esse controle lá em casa, mas passou aí de 2.000 questões em 3 semanas. Então eu fiz muitas questões na véspera da prova, nas semanas antecedentes, né? Sempre focando nesses pontos mais fracos. Eu reforço isso bastante porque eu me lembro quando eu fui fazer a prova, eu vi as questões que eu tinha estudado, que eu estava com conhecimento mais fraco, né? O controle de constitucionalidade, súmulas vinculantes, as atribuições das câmaras e dos membros do Tribunal de Contas, né? O relator, o presidente, o plenário, e foram questões que caíram na prova. Então, eu tive um pouquinho, não sei se eu vou dizer se foi sorte, mas assim, aquilo que eu estudei nas 3 semanas anteriores foi exatamente o que a FGV cobrou, que eram tópicos que ela não tem muito costume de cobrar em concurso. Eu não diria, né, sorte, eu diria feeling de professor, porque o professor da estratégia tem esse dom aí, sabe, de prever aquilo que vai cair em concurso. E para quem não conhece, o que é o passo estratégico? O passo, ele é um material focado em revisão. Então, hoje o estratégia, ele tem ali o curso regular, vamos dizer assim, do PDF, tem o material resumido, tem o PDF com a marcação dos aprovados, que são ferramentas completas, mas já bisuradas para o aluno, e o passo é um material que ele é focado basicamente na revisão. Então, de um PDF teórico de 50 páginas, a gente consegue em 15, 20 páginas trazer ali o que é mais importante, os principais pontos, esquematizar bem o conteúdo para você focar. Então, o passo estratégico ele foi fundamental, né, no processo de revisão desses pontos que eu já estava mais acostumado e, obviamente, conseguir em pouco tempo estudar esses assuntos que eu ainda não tinha pleno domínio. Então, o passo, com certeza, aí foi muito importante. E simulados, chegou a fazer? Simulados, não. Eu não fiz simulados, né? Até porque
eu participei da elaboração do segundo simulado, né? Então, assim, eu montei o segundo simulado, as questões de AFO, né? Até a galera achou que estava muito pesado e tal, mas eu não fiz simulados porque, primeiro, por causa de tempo, né? Realmente eu não separei tempo para fazer simulado, e os meus simulados eram resolução de questões, então eu acabei focando no volume das questões, identificando como é que eu estava nas matérias e precisando voltar para o passo estratégico ou mesmo assistir uma videoaula, que foi alguns pontos bem específicos de auditoria, eu tive que assistir aula, o direito constitucional, o controle externo, eu tive que acabar pegando algumas videoaulas, mas basicamente foi resolução de questões e passo estratégico. A banca foi a Fundação Getúlio Vargas, não é? Getúlio Vargas, é. A gente tem visto, né, que há um tempo atrás o Sebrasp dominava os concursos da área fiscal e de controle, né, de tribunais de contas. E hoje a FGV vem tomando esse espaço, né? Você que já fez prova do Sebrasp também, o que você usaria como comparação? Eu não digo só da questão de uma ser de múltipla escolha, a outra ser certa e errada, e uma errada anular uma certa, mas o conteúdo, principalmente, por exemplo, da área de direito, né? Qual que cobra mais lei seca, qual que vai contar mais aquela historinha, a partir dali você precisa interpretar. O que você apontaria de principais diferenças entre as provas do Sebrasp e da FGV? A FGV, ela contextualiza bem mais, então a gente consegue, assim, é muito claro, né, para o professor e para o aluno, para o candidato, que a FGV ela contextualiza, né? Então, praticamente ali 70%, 80% das questões tem uma história e em cima dessa história é cobrado conhecimento. Então a FGV tem muito esse perfil. É um perfil de prova mais prático. Então o aluno, ele, além do conhecimento do conteúdo, dos conceitos, ele está muito focado em aplicação desses conceitos. É um estilo de prova que a FGV adota bastante na OAB, né? Então a OAB tem esse estilo de prova e a FGV adota para o concurso público. Então é um estilo um pouco diferente. É muito comum o candidato ficar em dúvida entre duas. Então ele vai eliminando ali as 5 alternativas, fica em dúvida entre duas. E se você tiver tanta sorte quanto eu e for tentar chutar na sorte, você vai marcar errada, porque foi isso que aconteceu comigo. Mas é um estilo de prova que você tem que se preparar para o tipo de cobrança. Eu acho que a parte de conteúdo ela é a mesma para qualquer banca, FCC, Sebrasp, a OCP, né, também está pegando alguns concursos bons, e a FGV. E aí você se adapta a esse estilo de questão. Então, reforço o que eu falei, né, do volume de questões. Isso fez com que eu conhecesse bem a forma como eu ia ser cobrado no dia do concurso, no dia da prova objetiva, né? Então, eu acho que a principal diferença é essa, né? A contextualização. A FGV contextualiza mais e isso, obviamente, demanda uma prova um pouquinho mais extensa, tem uma historinha, você tem que ler um pouquinho mais e, obviamente, você tem que se adaptar a esse estilo, fazer a questão mais rápida, tentar buscar ali os pontos chaves da questão para poder responder rapidamente, para não perder tempo, né? Na sua opinião, pessoal, existe aí a banca entre as duas, né? A melhor ou a pior, a mais fácil ou a mais difícil? É tudo questão de se adaptar, é questão só de perfil mesmo diferente. São matérias, acho que depende muito da matéria, né? Por exemplo, português é inegável, nenhum professor de português vai dizer que se você estudar português você faz qualquer banca, menos a FGV. A FGV realmente é um estilo de prova muito atípico, é dela. Né? Então, são matérias. A parte de direito é tranquilo, entre aspas. Eu acho que dá para você, com conhecimento teórico, você conseguir resolver uma questão do CESP, da FCC ou da FGV. Né? Mas português é uma matéria mais pesada. Apesar de, na minha prova, não ter sido cobrado tanta contabilidade, mas é conhecimento do pessoal da área fiscal e que contabilidade da FGV é tenso. Então, não tem como dizer assim, qual que é melhor, pior, mais difícil. Dá para a gente dizer, algumas matérias a FGV se destaca, como português e contabilidade. Eu acho que essas duas aí, o pessoal que estiver estudando para FGV, para TCU, CGU, né, auditor fiscal do Amazonas, que vai vir em breve, pode se preparar nessas duas matérias, que são matérias aí importantíssimas para a banca. E nessa sua trajetória, né, qual que era a sua média diária de estudo, o tempo que você conseguia se dedicar aos estudos para concurso público, especialmente para o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, eram quantas horas diárias? Olha, eu não sei te dizer especificamente, porque, assim, aí eu vou puxar da época do Exército, né? O tempo é o tempo que se tem, então o tempo que eu tinha, eu estava estudando. Então, se eu tinha 2 horas, eu estudava 2 horas. Se eu tinha meia hora livre, por exemplo, entre uma aula na faculdade de manhã e uma aula presencial, uma gravação à tarde, era 1 hora de estudo. Então, eu tinha um estudo muito
espalhado ao longo do dia, né? Porque os horários, faculdade pela manhã, às vezes aula e gravação à tarde, aula à noite. Então eu acabava pegando esses intervalos de um compromisso e outro e estudava essas matérias que eu estava com mais dificuldade. Mas se eu fosse pegar assim, especificamente nas 3 últimas semanas, cerca de 3 horas, 2 horas e meia, 3 horas por dia. Como eu disse, né, a realidade de muita gente, né? Às vezes, quem precisa realmente conciliar os estudos para concurso, com trabalho, com faculdade, acaba tendo menos tempo durante o dia, o que talvez possa demorar um pouco mais para se ter todo o edital, se fechar todo o edital e garantir uma aprovação, mas eu acredito também que quem não trabalha, muitas vezes tem essa pressão de não trabalhar, querer passar logo, e você também ficar o tempo todo em casa, não quer dizer que você vai conseguir absorver conteúdo o tempo todo. Eu entrevistei recentemente aprovados que falaram que podia se dedicar integralmente aos estudos para concurso público, mas que antes do edital não conseguia passar ali de 4, 5 horas de estudos diários. Depois do pós-edital tem ali, né, você vai ver a luz no fim do túnel, é mais fácil você dar uma acelerada e aumentar essa carga horária. Mas é preciso ter esse autoconhecimento, né, de saber que realmente o tempo que você tem para estudar, o quanto vai ser tempo de qualidade e o quanto você vai estar ali já cansado sem conseguir absorver nada. Quando eu trabalhei aqui, quando eu fui aprovado na Câmara Legislativa do Distrito Federal, eu fiquei no cadastro de reserva, eu entrei para a equipe de coach do Estratégia, especificamente da área legislativa, e assim, o que eu percebia foi que cada aluno ele tem uma forma diferente, ele tem um ritmo diferente, uma metodologia de aprendizado diferente. Tem gente que é melhor com videoaula, tem gente que precisa escrever, tem gente que precisa ler bastante. Então, cada um tem uma metodologia e o seu próprio tempo, né? Então, é muito importante, né, que você falou, o aluno ele se conhecer. A aluna ela tem que se conhecer, ela tem que saber aquilo que é otimizado para ela. Se você gosta de escrever, você tem que estudar com prévia no edital, né? Bem antes. Por exemplo, do concurso do Tribunal de Contas, esse concurso está sendo anunciado desde o início de 2019. Né? Então, não é um concurso que saiu ontem o edital. Então, por exemplo, se você gosta de escrever, é importante que você tenha esse hábito de escrever antes do edital sair, porque depois que o edital sai, né, tiro, soco, porrada e bomba. Então, a correria, ela começa. Então, assim, conhecer a sua rotina, né, conhecer como você aprende, experimentar novas metodologias. Tem gente que não se adapta com ciclo de estudos, tem gente que vai se adaptar muito bem, tem gente que prefere aquele cronograma mais fechado, né? O pessoal ali mais quadradinho, metódico, segunda-feira 2 matérias, terça-feira mais 2. Isso não está errado, né? Não existe a melhor forma, existe a melhor forma que você aprende. Obviamente, a melhor forma que você aprende pode demorar um pouquinho mais em relação a outra metodologia, mas isso vai demandar um pouquinho mais de tempo para você. E o seu tempo é o seu, né? Eu demorei... 2017 eu fiz meu primeiro concurso para auditor no Tribunal de Contas, então foi 4 anos praticamente. Tem colega que tomou posse comigo que está estudando 1 ano e meio. Então cada um tem o seu tempo, né? Então se conhecer, ter paciência e ter resiliência, né? E estudar para a prova discursiva, viu? Porque ela fez toda a diferença no meu concurso. Mas antes da gente falar a prova discursiva, né? Você comentou sobre cada um ter o seu método, tem pessoas que gostam de escrever. Você é desses que gosta de fazer resumos ou fazia só marcações ou não? Era só leitura do material e questão e pronto. No início, quando eu comecei a estudar, eu fazia marcações, muitas marcações. Hoje em dia eu já não faço tanto, né? Hoje em dia eu consigo mais absorver rapidamente pelas questões. Eu acho que isso foi uma questão de hábito, né? Treino. Então eu busquei me adaptar a estudar em pouco tempo, tentar estudar o máximo de conteúdo possível. E aí não posso escrever, não posso fazer resumo, porque isso demanda tempo. Então resolução de questões, né? E tentar fixar essas palavras-chave, né? Poder tentar reproduzir, né, que é uma coisa que eu fiz quando eu comecei, eu gravei o primeiro Estratégia Cast aqui, me deu esse insight, falar, né, sobre esse conteúdo. Até orientei alguns alunos, grave o seu próprio Estratégia Cast, grave você falando sobre um conteúdo. Lógico que não vai conseguir fazer sobre todos, mas talvez um conteúdo ou outro que seja interessante para você, se você começar a desenvolver, né, você falar, gravar o seu próprio áudio, isso ajuda. E algumas coisas isso me ajudou bastante. Auditoria, eu fiz algumas gravações nesse sentido. Né, tem alguns áudios já perdidos lá em casa lá, que eu fiz, COSO 1, COSO 2, né, a parte de governança. Então eu fui gravando alguns áudios para poder fixar mais rápido. Então às vezes coisas de 10 minutos, 15 minutos eu conseguia gravar esses pequenos áudios e absorver rapidamente esse conteúdo e depois ficar só nas questões. E aí não, corridinha outra, né, que a gente estava falando de uma atividade física, você poder ouvir, você mesmo se ouvir.
e se você mesmo se ouvindo, você mesmo se corrigir. Era uma coisa que às vezes eu fazia. Então vou ter que gravar de novo, porque não ficou legal aqui. Isso ajuda bastante. Pelo menos para mim ajudou e ajudou alguns alunos também, que eu acabei orientando na época do coach aqui do Estratégia. E você comentou sobre marcações, né? Uma vez uma professora me disse que quem marca tudo não destaca nada. É o página amarela, aluno página amarela. A gente vê muito meme disso na internet, né? Então, para aquele aluno que está começando, que dica você dá para ele saber o que é importante, né? Tem muitos que fazem essas marcações pelo próprio computador, então depois consegue ele desmarcar, mas tem aqueles que tem aquelas monte de caneta colorida, que aí o que é prazo marca de uma cor, o que é lei marca de outra, né? O que você aconselharia? Por exemplo, fazer uma primeira leitura, fazer questões e depois voltar numa segunda leitura, fazer a marcação? O que você aconselha para realmente marcar aquilo que vai ser importante? Porque muitos podem usar esse material de marcação depois, por exemplo, para revisão. Como saber se você está revisando o suficiente e, ao mesmo tempo, não está deixando nada para trás, não está revisando de mais e nem de menos? Bom, o aluno iniciante ele não pode sair marcando, porque se eu leio a primeira vez, sei lá, vou estudar jornalismo aqui, né? Vou aproveitar aqui a profissão da Thaís, vou estudar jornalismo. Para mim tudo é relevante, porque eu não sei nada. Eu não tenho a menor noção daquilo que é realmente importante, inclusive para a banca, porque quando a gente, por exemplo, o passo estratégico, a gente faz o levantamento ali dos pontos mais relevantes, quais os assuntos são mais cobrados estatisticamente pela banca. Né? E aí, se você está estudando pela primeira vez ou está iniciando, evite fazer marcações, porque você não tem aquele conteúdo, né? Aquele conhecimento suficiente para entender que isso é importante, isso aqui cai muito pouco, vou deixar de lado. E aí, por isso que a estratégia tem a marcação dos aprovados, que acho que ela é importantíssima. Se você ainda está iniciando, quer entender já, às vezes numa primeira leitura, saber o que é mais relevante, o que focar, talvez a marcação dos aprovados já te ajude. Mas se você mesmo quer fazer a sua marcação, segunda, terceira, quarta, quinta, 10ª leitura, porque só assim você vai identificar aquilo que é relevante para aquela banca. E eu acho que para quem tem o autoconhecimento vai ser importante nesse momento, mas para quem consegue absorver conteúdo com estudo mais passivo, né, o Estratégia já vai oferecer tudo, né? Essa marcação dos aprovados, tem um resumo lá no final da página. Então, quem consegue absorver conteúdo com esse estudo mais passivo, como dizem, com o material todo mastigadinho, vai ter ali tudo, de fato, não vai precisar fazer nada, né? Tem o passo estratégico, que vai mostrar o que mais cai, a trilha estratégica também, que vai te mostrar o caminho, ele vai te passar atividades, então você não precisa, por exemplo, montar o seu cronograma. A trilha vai trazer ali atividades que você vai fazer, se você conseguir fazer todas as atividades propostas num dia, ou se você vai pedir uma atividade, você vai dividir em 2 dias, você divide de acordo com o seu tempo. Então, hoje a Estratégia tem vários produtos para facilitar a vida do aprovado, né? Para aquele aí que não vai ter tempo de montar um cronograma, aquele que quer ir direto ao ponto, aquele que precisa correr para cumprir todo o edital. E falando em cumprir todo o edital, uma curiosidade, né? Você conseguiu passar por todo o edital ou você teve que ser estratégico, né? Para saber aquilo que realmente você ia estudar, que realmente teria mais, era mais provável de cair e fazer a diferença para você? Não consegui, impossível. Acho que não tem como, não. Sei lá. Assim, pode ser que apareça algum asiático aqui que consiga, porque o pessoal, né, asiático, eles são muito disciplinados e tudo mais, mas eu não sei lá, eu não consegui, eu nunca fiz um concurso em que eu estudei 100% do edital. É muito conteúdo. Então, se a gente pegar o número de páginas, é muita coisa. Né? Então, não tem como. Eu acabei criando uma base muito boa, isso foi essencial para mim, essa base, e aí em cima dessa base a gente vai, né, colocando o acabamento ali do que está faltando, vai aperfeiçoando, e é o tempo, que aí cada um tem o seu, cada um vai evoluindo da melhor forma, né? Então eu acho que, óbvio, é interessante que você passe por todo edital. Agora, conhecer profundamente é impossível. Eu acho que só se, sei lá, talvez o Túlio Lages aqui, que passou 2 vezes no TCU, ele consiga, mas eu mero mortal, não fiz isso, não consegui, mas eu acabei focando nos pontos que realmente a banca veio cobrando. Eu acho que ninguém chega na hora da prova confiante, né? Pode cair qualquer questão que eu vou acertar tudo, né? Até quem passa nas primeiras colocações, os primeiros lugares de grandes concursos, né? Você saiu confiante da prova, imaginava a primeira colocação, ninguém sai. Pode sair assim, eu fiz uma boa prova, mas confiante que acertou tudo ou quase tudo, ou que vai conseguir a primeira colocação. Acho que ninguém tem essa confiança, né? Você comentou sobre a discursiva ter feito a diferença. Qual que era a sua classificação aí antes da discursiva e o que a discursiva mudou na sua classificação e também como que foi a sua preparação para essa parte do certame? Eu fiquei em 17º colocado na primeira fase, eu fiz 61 pontos
de 80, né? Quase 80% da prova. Estava em 17º colocado, muita gente empatada, né? Muita gente boladinha ali. E a segunda fase, ela valia 30 pontos. Então a gente sabia que era um segundo concurso, né? Tinha o primeiro concurso e o segundo concurso. E eu confesso a você, Thaís, que eu fiquei extremamente ansioso. No dia anterior, eu me lembro no dia anterior da prova, eu quase não consegui dormir. Eu tomei um remedinho para dormir, porque eu estava numa ansiedade. Assim, eu me lembro quando estava para conversar com a minha esposa, com a Diana, que será que vai cair? Se cair alguma coisa de auditoria, eu não sei falar, e ficava aquela ansiedade, né? Então, assim, quando eu fui para a minha preparação especificamente foi com o que eu já conhecia dos assuntos, né? Eu não fiz simulados. O que eu tenho algumas turmas de discursiva que eu treino alguns alunos para esse tipo de prova, por causa da minha prova da Câmara, né? Eu estudei muito a discursiva para a minha prova da Câmara, fiz um curso específico de parecer, de procedimentos legislativos, e isso me ajudou a abrir muito o leque de como escrever formalmente no parecer de mérito, de admissibilidade, e também conseguir expor de forma bem objetiva o conteúdo. Eu acho que isso me ajudou bastante. Mas, assim, no dia anterior da prova eu estava numa ansiedade, assim, absurda, porque eu sabia que eu tinha grande chance de entrar no concurso. Foram 14 vagas para ampla concorrência, eu estava em 17º lugar, 1 ponto atrás do 14º, então a discursiva ia ser o fundamental. E quando eu cheguei na prova discursiva, que eu li as duas questões, uma era de AFO e a outra de direito administrativo, eu fiquei... A de AFO era obrigação, né? Eu gabaritei a de direito administrativo, a prova valia 15 pontos, de administrativo eu acertei os 15. Na de AFO valia 15, eu acertei 13. E aí a gente tá falando de sorte. O meu primeiro PDF que eu escrevi no Estratégia em 2015 com o Sérgio Mendes foi exatamente o tema que era na prova. Sérgio Mendes, vulgo meu irmão, né? O Vinícius trabalhou um tempo junto com meu irmão aqui no material, né? Hoje meu irmão já não está mais no Estratégia como professor também, mas Vinícius continua arrasando nessa parte de AFA. Acho que olharam ali e falaram assim, esse cara disse que dá aula, vou tirar um pontinho dele aqui, entendeu? Só para ele não sair daqui, né? Fechar a prova. Não dá para fechar discursivo, né? Então vamos tirar um pontinho dele aqui e vamos tirar em AFO, só para poder... Sacanagem, né? Não. Só para poder falar, ele é professor de AFO, mas vamos tirar aqui. Mas realmente foi um tópico, Thaís, que não tem tanta incidência, né? Eles cobraram um tópico específico de um livro específico, né? Que é do livro do professor James Giacomoni, que é professor da UNB, né? Consultor do Senado, e assim, cobraram um ponto específico que eu sabia que aquele ponto, aquela pergunta sobre as restrições do orçamento do programa faria diferença no resultado final do concurso, e fez. Tive colegas que ganhou, estava fora, inclusive do resultado preliminar para o resultado definitivo, na fase de recursos, teve gente que estava dentro das vagas, saiu, teve gente que estava fora das vagas e entrou. Então, assim, a discursiva fez uma dança das cadeiras muito grande e teve colega que ganhou 50 posições na prova discursiva. Então, realmente, ela fez a diferença muito grande. Para quem estuda para de Tribunal de Contas, sabe que a discursiva tem um papel fundamental, já que, né, como auditor, você vai emitir parecer, você vai elaborar documentos técnicos. Então, realmente, fez a diferença para mim, fez a diferença para muitos colegas e para alguns que vão ter que esperar aí mais um pouquinho para ser nomeado. Então, realmente, é uma prova que você tem que se preparar com bastante carinho. Fazendo uma observação aqui, na última semana, eu fiz um webinário ao vivo com uma menina que passou aqui no concurso da PGDF, para o cargo de analista na área de contabilidade. Ela tinha sido eliminada do concurso porque ela não tinha feito a pontuação mínima para a prova. A prova valia 40 pontos, a pontuação mínima era 20 e ela tinha feito 8 pontos alguma coisa. E aí ela entrou com recurso, com a ajuda aqui do Estratégia, e aí ela não tinha nada a perder, pelo contrário, né, já estava eliminada do concurso, e aí conseguiu mais de 15 pontos depois do recurso. Caramba. E ficou em terceiro lugar. Então, foi aprovada no concurso depois do recurso. E aí, uma pergunta que eu fiz para o professor, né? É uma fase do certame, mas é uma fase do certame que é opcional. Você participa ou não, você recorre ou não, né? E ele falou isso importante, falou assim, a única opção de não recorrer, se você estiver fechado.
Porque se isso não acontecer, recorra. Porque corre o risco de você estar com uma nota boa, quem está atrás de você recorrer e você descer simplesmente pelo fato de não ter recorrido. Então, às vezes, né, o olhar da pessoa que fez a primeira correção, se eu não me engano, quem faz depois nessa segunda correção é outra pessoa, o olhar pode ser diferente. Então, sempre vale a pena recorrer. Quem está precisando de muitos pontos, né, é ideal ter uma ajuda para ter uma argumentação que mostre realmente, não que a banca está errada, mas que poderia ter um olhar diferenciado ali naquele ponto, né? Mas para quem aí não tem condições de ajuda profissional ou acha que pelos pontos ali que tá não vale muito a pena, acho que recorrer não custa nada, isso vai garantir que no mínimo você continue ali com a sua pontuação. Que é outra pergunta que eu fiz pro professor, né? É possível você recorrer e abaixar em sua nota? Ele falou que nunca viu isso, que só viu em uma situação, que foi quando o cara mandou, entrou com recurso ofendendo a banca. E aí a banca foi e diminuiu a pontuação dele. Essa história eu não sabia. O único caso que ele viu na vida de realmente a pontuação diminuir, mas foi porque a argumentação dele foi ofendendo a banca e aí houve uma diminuição dos pontos. Mas fora isso, a chance de diminuir, não vem do edital falando isso, né? Mas que ele não conhece. Você também, como preparação para discursiva, também deve desconhecer essa parte, né? Eu nunca vi. E, assim, no Amazonas, a gente tem a Lei Geral dos Concursos que proíbe. A Lei Geral dos Concursos do Estado do Amazonas proíbe que no recurso haja uma revisão negativa, você perca pontos. Então, na pior das hipóteses, você vai manter a pontuação. Mas eu nunca tinha ouvido falar. Assim, agora, inclusive, essa é a primeira. Eu vou até... Foi o Carlos, Roberto? Não, foi uma pessoa que está dentro da equipe de discursiva, o professor Paulo Ferreira. Eu vou até atrás, para saber que essa eu não conhecia. Mas no caso, assim, aqui no Distrito Federal, eu sei que tem Lei Geral dos Concursos, não pode também. Porque eu entrei com recurso aqui no concurso para consultor da Câmara também, não pode, mas assim, eu nunca tinha ouvido falar. Então, recorra, a dica é essa. E uma dúvida na sua prova, né? Foi só conteúdo que contou ou teve que tomar cuidado com português, com gramática? Isso também tirava pontos na sua prova? Tirava, com certeza. Uma pequena parte da pontuação, né? Dos 30 pontos, uma pequena parte era a questão de legibilidade, respeito às margens e correção gramatical, mas a banca realmente ela pesou muito forte na parte de conteúdo. Acho que foi o principal ali que a banca levou em consideração. E eu acho que a banca foi até benevolente, porque eu peguei vários textos para analisar. Assim, pessoal, eu fiz o concurso, mas eu não sabotei ninguém, tá? Por favor. As pessoas pediam minha opinião, e aí, isso é interessante, porque o meu texto, eu pedi a opinião de outro professor. Porque a gente olha tem um olhar enviesado, né? A gente olha pensando, eu fiz o texto, você vai defender a sua tese, você vai sempre dizer que a banca está errada. E eu pedi para outro professor, amigo meu, que é consultor do Senado, dar uma olhada, e ele falou assim, não, tá justo o teu texto, assim, entrar com recurso sei lá, vamos entrar porque tem que entrar, né? Como você falou, tem que sempre entrar. Mas eu olhando os textos, a banca ela foi bastante objetiva. Ela queria que você falasse X, você falou, ela te deu o ponto. Não precisava, alguns textos que você precisa realmente aprofundar, justificar. Na banca foi bem objetiva nesse sentido e as notas foram bem justas, assim, né? Salvo alguns recursos que foram pontuais, não foi nem tantos pontos, o que eu fiquei sabendo foi 2 pontos ou 3 pontos que ganhou mais. Então a FGV ela é bem justa nesse sentido. O que dificulta pra gente, que vai fazer recurso, é a forma como a banca divulga a sua correção, que ela simplesmente não disse quais critérios ela tirou, não disse muito bem o que aconteceu. Se você falou 1 ponto, se você não falou 0, mas e se você falou mais ou menos? Ela não deixou bem claro. Então, assim, até para o recurso ficou um pouquinho complicado, mas aí o pessoal conseguiu pontos preciosos aí, com certeza. Vinícius, olhando a sua preparação como um todo, né, até que para as pessoas possam fazer uma autoavaliação também, ver se estão cometendo os mesmos erros. O que você apontaria que foram os seus erros aí de preparação durante todos esses anos de estudos para concurso? E o que você acredita que foram os principais acertos, principalmente que te levaram a essa aprovação? Eu vou começar pelos erros. Tá? Eu acho que o principal erro que eu cometi foi assim, não parar para focar, estudar especificamente. Porque assim, quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu venho dando aula, estudando, graduação, pós-graduação, fazendo muita coisa ao mesmo tempo. E obviamente isso atrasou um pouco esse resultado. Né? Poderia ter sido antes, poderia ter sido na própria Câmara ou Pernambuco, que foi o primeiro concurso para auditor que eu fiz, depois Paraíba, 4 meses depois. Acho que faltou um pouco mais de
a gente focar naquilo que a gente quer. Mas foram escolhas, né? Eu fiz a escolha de me preocupar com o meu trabalho, me preocupar com a minha graduação, né? Os alunos, aulas, viagens. Então isso acabou atrasando. Então se você tem essa possibilidade de parar, focar, eu acho que isso é muito válido, isso é muito importante, que foi o que alguns colegas fizeram, aprovados aí com 1 ano e meio de estudos específicos para Tribunal de Contas, que é um período razoavelmente rápido, né? Um período bem rápido, 1 ano e meio de estudo para o concurso de Tribunal de Contas é um período muito bom. Mas acho que o principal acerto é não desistir. Eu acho que, para mim, a resiliência, né, é uma coisa que o Vale, né, falava bastante, né, que é a constância no objetivo, né? Eu acho que isso, para mim, foi o essencial. Porque entrava concurso, saía concurso, vamos lá, de novo, mais um, aí não dá, bateu na trave, agora foi, estou no cadastro, entrou, né? Eu me lembro quando eu passei na polícia, aí agora vai, passei no concurso, agora a boiada entra. E às vezes não é assim, né? Aquele concurso você estava preparado, dia de prova, condição, são muitos fatores. Então você ter a resiliência, não parar, porque eu não conheço ninguém que parou, que não parou e não passou. Então, quanto mais tempo, mais resiliência, mais dedicação você vai conseguir. E é o que eu falo sempre, resolução de questões. Tem que praticar bastante. Não adianta você ter uma pilha de livros de AFO, de direito e não praticar. Eu acho que chega no início da tua preparação, mais teoria. No meio da preparação, começa a mesclar. E quando você começa a se tornar competitivo, aí acaba que a resolução de questões ela é mais importante. Para você recuperar o conhecimento que está guardado, relembrar, e para você conseguir aí estudar muito conteúdo no pós-edital, porque a resolução de questões é mais rápido. E se você faz uma bateria de 50, você vai pegar ali 10, 15 questões repetidas no mesmo assunto. E aí você em 10, 15 questões já entendeu o que a banca te pergunta. E aí na tua prova vai facilitar bastante. Então, o principal acerto é a resolução de questões e a resiliência, que eu acho que é muito importante, tem que ser chato, né? Então, hoje eu até brinco, Thaís, que a pessoa, você vai assumir a Câmara? Eu falei, não, a Câmara não me quis quando era pobre, agora eu também não quero a Câmara mais não. Mas assim, essa resiliência, tipo, pô, não deu certo, faltou muito pouco. Na Câmara Legislativa para consultor, né, eu não entrei por pouquíssimos pontos em segundo lugar, que foi nomeado recentemente, em outubro. Então, não desistir. Tá? Cada um tem seu tempo. E não se meça por mim também não, nem por qualquer outro aprovado. Se meça pela sua régua. Porque eu levei 4 anos para passar no concurso para auditor do Tribunal de Contas. Tem gente que passa com 1 ano e meio. Eu já vi histórias de gente que passou com 9 meses de estudo. Então, cada um tem o seu tempo. Não se meça pela regra dos outros. Pegue essas palavras que a gente está comentando aqui e adapte a sua realidade. Não existe uma forma de bolo que todo mundo se encaixa nela. É o que é bom, o que dá certo para você, o que não dá certo você descarta e otimiza seu tempo. Mas uma coisa que eu achei interessante, né, foram 4 anos de estudo até você conseguir a aprovação no concurso dos sonhos, mas não quer dizer que você não fez concursos escada, né? E qual foi o segredo para você não se acomodar? Uma vez, né, que você sempre conciliava os estudos para concurso público com trabalho no estratégia, com faculdades, com pós, então o que você colocaria como segredo para quem quer também fazer concursos escadas antes de chegar no concurso dos sonhos, mas que tem esse receio, né? Porque isso para concurso não é fácil, né? A gente sabe disso. Chegar em casa cansado do trabalho, você quer ver Netflix, você quer ficar à toa, você quer ver novela. YouTube. Né? Você não quer sentar e estudar. Então, muitas vezes as pessoas têm um sonho sim, mas acabam se acomodando, né? Falar, depois eu retomo e tudo. E até aproveito para perguntar, né? Desde 2017 foi um estudo contínuo, né? Você acha que dá assim, vou me acomodar agora, fazer algumas coisas da vida, vou voltar a estudar, que é que nem andar de bicicleta, eu não vou esquecer mais, tá? Para poder voltar. Não, eu acho que a gente nem comentou, né? Mas nesse período a gente teve aí lockdown, pandemia, tudo fechado. E assim, esse foi um período muito difícil para minha vida pessoal, né? Foi um período muito complicado. Eu sou uma pessoa que fala muito, interajo com todo mundo. Então, assim, ficar fechado, graças a Deus, assim, eu dei sorte. Não sei se eu dei sorte, mas eu costumo dizer que é sorte e trabalho, porque eu consegui muito trabalho em razão das aulas remotas, dos cursos presenciais. Galera, tive bastante trabalho. E isso fez com que muita coisa acontecesse nesse 1 ano e meio de pandemia, né, que foi um período muito difícil. Mas, querendo ou não, você vai, acelera e para um pouquinho, né? É difícil você manter o mesmo ritmo por muito tempo, né? Ainda mais estudando em alto nível, né?
Nem atleta de alto rendimento ele consegue manter um alto preparo, um alto rendimento por muito tempo, né? O corpo cansa, a mente cansa, então é natural você acelerar, estudar bastante, se sentir cansado, um pouco fadigado, dar um tempo, depois volta. Isso é natural. Agora, o que não pode é parar, literalmente parar. Você falou da bicicleta, né? Eu estudei, uma hora eu volto. Eu acho que não fica legal por aí, não. Vai devagar, se não dá para correr, ande, se não dá para andar, se arraste, mas não fique parado, não. Acho que é por aí. Ministro, a gente já caminhando para o final dessa entrevista, né? A conversa é boa, a gente ficaria aqui a tarde inteira, mas sei que já aproveitaram a sua vida em Brasília para marcar aula para você, que você tem gravações para fazer. Eu não sei que dia que essa entrevista vai pro ar, mas a gente está gravando em pleno domingo à tarde. E numa chuva, é bom para ficar em casa. Já vale dizer que isso aqui não é croma não, viu, gente? Isso aqui realmente é o nosso fundo aqui desse momento. Então, domingo de chuva, bom para ficar em casa, assistindo a Netflix. E estamos aqui fazendo essa gravação, mas que sem dúvida nenhuma, né? Vai ser muito útil para muita gente que, como o Vinícius disse, né, se meça com a sua régua, né? Porque o Vinícius fez de um jeito e foi aprovado, ou porque ele é professor, você tem que fazer desse jeito também não. Eu acho que o autoconhecimento é fundamental, e o Vinícius falou assim sobre os acertos, né, depois sobre o erro. Eu acho que o principal acerto é saber reconhecer os erros, é você poder ver aquilo que está dando errado, mas não pensar assim, só porque o primeiro colocado do concurso X fez tal coisa, eu tenho que fazer. Eu sempre uso como exemplo aqui os primeiros colocados da Polícia Federal. O primeiro lugar para a gente estudou só por videoaula. Ele não precisava trabalhar, ele teve essa oportunidade de só estudar e preferiu estudar só por videoaula. Já o segundo colocado, ele usou só por PDF, teve que conciliar com faculdade, com trabalho. Então, assim, realidades totalmente diferentes, e não foi o tipo de estudo que fez com que eu ficasse em primeiro ou ficasse em segundo, porque a nota foi algo assim, a diferença foi algo muito pequena. Mas o que eles tiveram em comum? Sentar, estudar e se conhecerem, fazer daquele jeito que realmente conseguiria absorver melhor o conteúdo. Sim, com certeza. Assim, isso da régua, isso é muito importante que você compreenda, entenda e como você aprende, né? Sei lá, a gente vê tanta coisa. É uma coisa que eu falo com alguns alunos, a gente vê tanto depoimento, a gente passando e tal. Às vezes você cria aquela ansiedade. Quando que vai ser minha vez? Eu não sei. A minha demorou. A sua pode ser amanhã, pode ser o próximo concurso. Mas o mais importante é você ter a humildade de entender que você não vai saber tudo e que ninguém sabe tudo. Né? Tem uma história engraçada. Eu saí da prova, fui comentar uma questão de depreciação, de contabilidade. Aí chegou um aluno meu e falou assim: "Ei, professor, quanto é que deu?" Eu falei: "Deu tanto." Aí ele: "Pô, meu deu diferente." Eu falei: "Tu errou." Aí chegou o outro: "Pô, e aí, professor, deu quanto?" Deu tanto. Aí a resposta dos dois deu igual, a minha deu diferente. Aí eu falei assim: "Rapaz, eu acho que eu errei." Aí eu olhei assim, depois, aí você sai: "Caramba, um detalhezinho de nada", e eu tinha errado. Eu falei assim: "Putz, cara, eu errei." Mas paciência, eu espero que essa questão não faça diferença no meu resultado. E graças a Deus não fez. Mas você reconhecer onde está a sua fraqueza e você corrigir isso. Porque não adianta você estar no rendimento de 80%, 85% em uma matéria e querer buscar mais 5% nela. Você olha para trás, sei lá, teve concurso que eu fui fazer Alagoas, se me fala a memória, você faz Alagoas, eu não sabia quase nada de direito civil, né? Hoje eu estou estudando na faculdade, eu estou penando. Mas no concurso eu não sabia quase nada. E assim, é óbvio que eu não ia passar, né? Hoje eu parando para pensar, eu fui lá, conheci Alagoas, praias lindas, maravilhosas, show de bola, mas valeu pelo passeio. Mas eu não tinha condições de estar competitivo naquele concurso, porque eu sabia que tinha matéria que eu não estava bem. Então, se você reconhece a sua fraqueza e trabalha nela, é questão de tempo. Vai rapidinho, daqui a pouco você vai estar aqui no lugar. Falando em questão de tempo, né? O tempo já foi. Vamos caminhar para o final dessa entrevista. E que mensagem, Vinícius, você gostaria de deixar para tanto para quem está iniciando os estudos para concurso público agora, quanto para quem também já está nessa caminhada em busca da tão sonhada aprovação, como você conquistou a sua e como você diz agora, aposentando aí no mundo dos concursos? A mensagem que eu deixo é que vale a pena. Assim, é a minha 6ª nomeação em concurso público, né? E de cargo que eu tomei posse é o meu 4º. Então, de 6 nomeações, eu declinei em 2. Então, assim, é o meu quarta posse. E é diferente, sabe? Assim, hoje eu paro... no dia que saiu o resultado preliminar da prova discursiva, foi o dia anterior do meu aniversário. E a primeira pessoa que eu... Isso não é mentira não, viu? A primeira pessoa que eu consegui ligar e falar foi o Sérgio Mendes. Eu liguei para ele, eu liguei para minha mãe estava numa consulta com meu pai, que meu pai tinha sofrido um infarto 2 meses antes. E 2 meses? Um mês antes.
Não, 2 semanas, 3 semanas antes, meu pai tinha sofrido um infarto. E assim, eu liguei pra minha mãe na consulta no cardiologista, daqui a pouco eu te ligo. Eu falei, cara, eu vou ter que contar pra alguém. Aí eu vou ligar pro Sérgio. Eu liguei pro Sérgio Mendes, cara, eu chorei pra caramba. Falei pra ele que ele acompanhou desde o início, desde quando eu entrei no Estratégia em 2015, quando era um estúdio só em Brasília. Pô, o pessoal, todo mundo trabalhando muito ali pra crescer ali, né? Cada vez mais fazer a Coruja realmente ganhar mais projeção ainda. E assim, me veio um filme na cabeça, né? Assim, como foi árduo todo o processo. Reprovações, aprovações em concursos escada, que eu não acho que tem concurso grande ou pequeno, é realmente um concurso que é meio e fim, né? Para alguns, tem colegas que estão na Polícia Federal e vão ficar lá, estão felizes onde estão. Eu não quis buscar voos mais altos, né? Até por causa pô, quero ser professor, quero continuar nessa rotina, então preciso de um cargo à altura do desafio que eu estou me dispondo, né, a cumprir. E assim, vale muito a pena, pessoal, vale muito a pena. Então, entre idas e vindas, aprovações, reprovações, problemas familiares, eu pedi exoneração da Polícia Federal, fui massacrado pela família, pô, eu pedi exoneração para dar aula, ficar só me dedicando às aulas, e aí surgiu essa oportunidade, eu vou estudar, e tudo isso vale muito a pena. Então, se você tá vendo esse vídeo, acha que tá difícil, tá cansado, poxa, quando é que chega a minha vez? Calma, tenha paciência. Se for o caso, pare um pouquinho, tire uma semana, 2, respire, curta um pouquinho a família, curta os amigos, ganhe esse gás novamente, mas é só para você respirar para continuar. Hoje, Thaís, tem um amigo meu que está fazendo um super desafio no Rio Grande do Sul. Ele está fazendo um desafio de 140 quilômetros de corrida em prol de ação beneficente, né, que é o meu amigo William. E ele foi meu soldado no quartel, quando eu era sargento. E eu achei, assim, 140 quilômetros correndo, cara. De Jaguarão, de Pelotas a Jaguarão. Eu não faço a mínima ideia, porque o máximo que eu corri na vida foi 15 e quase morri na escola de sargento. Mas ele tem um propósito de estar correndo e ajudar as pessoas que estão precisando. Então você precisa ter esse propósito, essa força de vontade interior que vai fazer você, mesmo às vezes cansado, ele tá lá, parou, descansa 10, 15 minutos para recuperar o fôlego, mas ele vai continuar. E se você está nessa situação, pare um pouquinho, descanse e depois continue. Mas não pare não, tá? O seu tempo é o seu tempo, não é o meu, não é o da Thaís, não é de ninguém, é o seu. Persista, vai dar certo. E qualquer coisa eu tô no fórum de dúvida, é só mandar lá, viu, no Instagram também, estou à disposição para ajudar. Isso aí não vai no meu tempo não, porque nessa de trabalhar em empresa de concurso, eu comecei várias vezes a estudar, aí paro, falar as contas, não fiz concurso nenhum. Eu fiz quando eu tinha 18 anos, tá? Então, eu nem existia ainda, que eu queria ter meu dinheiro e tudo, mas acabei ficando em algumas fases do concurso, foi para a Guarda Municipal de Juiz de Fora. Mas foi o único concurso que eu fiz na vida, então realmente no meu tempo não vai, não. Eu achei interessante você ter comentado, né, que seu pai sofreu infarto aí quando saiu o resultado 3 semanas antes, você ligou pro meu irmão, não sei se você sabe dessa história, mas quando o meu irmão estava no SpaceX, se eu não me engano, ele me falou. Né, o meu pai teve infarto. O SpaceX, além da seleção para você entrar, enquanto você não forma, você está sendo avaliado todo o tempo, né? E ele à distância, não podia estar em casa, meu pai ficou internado vários dias, a minha família, a parte dos homens, tem esse histórico de infarto, né? Meu avô teve infarto 2 vezes, um tio-avô morreu de infarto fulminante, então ele longe teve que manter ali, né, o psicológico em dia para conseguir seguir, mesmo à distância, né? Graças a Deus meu pai está muito bem, hoje melhor do que nunca, está melhor que muito jovem. E uma figuraça, viu? Conheci ele, uma gente finíssima ele. Mas eu acho que isso de dar para concurso é isso, né? Todo mundo passa por percalços, todo mundo passa por situações complicadas, sejam situações temporárias, sejam perdas temporárias, sejam perdas permanentes, né? O Carlos Roberto foi o primeiro vídeo que a gente fez contando história, que na véspera da prova do Bacen, ele perdeu o cachorro dele, que estava com ele há muitos anos. Pra gente pode parecer só um cachorro, né? Não. Mas pra ele era alguém da família. Então eu acho que todo mundo passa por situações, nem que sejam situações de ter que abrir mão de estar com os amigos, de estar com os familiares, são situações temporárias, né? Que depois podem voltar ao normal, ou situações permanentes. O negócio é manter o seu psicológico em dia, saber que é uma mudança de vida, né? Você passar em concurso público e muitas vezes não é mudança só da sua vida, é a mudança de vida para os seus familiares também, para a sua família que você já formou, ainda vai formar. Então, poder manter o psicológico em dia, sem dúvida nenhuma, vai fazer a diferença também na preparação. E quebrando o protocolo, eu gostaria de agradecer imensamente meus pais,
porque eu sou natural daqui de Brasília, fui criado na periferia aqui de Brasília. Para quem não sabe, eu cheguei a rodar malabares no sinal da 504 aqui para poder voltar para casa. E assim, ontem, né? Ontem não, anteontem, quando eu tomei posse, meus pais não estavam, né? Eu tive que ir às pressas a Manaus e me passou muita coisa na cabeça, muita coisa mesmo, de todas as dificuldades que aconteceram. Então, meus pais são para eles e para minha esposa também, para Diana, porque o que a gente viveu até chegar nesse ponto não é fácil não, Thaís, tá? E também, né, por que não, por esse cara que eu sou muito fã dele, que é teu irmão. Eu sou muito fã do Sérgio, acho um cara sensacional. Ainda bem, né? Ainda bem. Então, Sérgio, meus pais, Diana, beijo para vocês, muito obrigado por tudo que vocês fizeram para mim, para conseguir essa aprovação. E não desistam, acho que a palavra é essa, não desistam. Obrigada mais uma vez, Vinícius. Eu fico feliz de você ter alcançado o seu objetivo, né? Como a gente já comentou aqui, né? Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua história, mas nada disso pode servir de desculpa, né? Para não correr atrás dos sonhos. Então, se você tem um sonho, vai lá, corra atrás, que vai dar certo. E quando você olhar para trás, vai ter muito orgulho da história que percorreu, né? Assim como eu tenho certeza que você tem, seus familiares têm, seus amigos próximos têm também. Então, mais uma vez, obrigada por querer dividir com a gente aí um pouco mais da sua trajetória até essa aprovação e parabéns mais uma vez. E eu que agradeço, que você me ajudou muito e aceitou esse convite. Mas a gente foi ele que se ofereceu para essa entrevista. Eu sou oferecido, viu? Já vou avisando. No Vale dos Primeiros estava não só como aprovado, né, mas como professor também. Falou, temos que gravar, tem mais aprovação. Eu falei, opa, vamos embora. Fez questão de que a gravação fosse não pela internet, mas aqui nos estúdios do Estratégia. Então, mais uma vez, obrigada, Vinícius. Eu que agradeço, sucesso para vocês. Para você que está nos assistindo, você já sabe, quiser conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.